Nunca imaginei que o pior golpe da minha vida viria depois de um jantar em família, pelas mãos do meu próprio filho, e que a revelação de tudo isso começaria com um sussurro do meu neto. Vovô, promete que não vai desmaiar? Sabe, a gente vive uma vida inteira, passa por tanta coisa, acha que já viu de tudo. Eu mesmo, Joaquim, com meus 70 e poucos anos, carreguei carta, notícia boa, notícia ruim, por ruas e vielas de uma cidade que cresceu junto comigo. Vim de uma roça pequena lá no interior de Minas, onde a gente aprendia a valorizar cada grão de milho, cada gota de chuva. Cheguei em São Paulo ainda menino, com a roupa do corpo e a esperança no peito, e me fiz carteiro, um ofício que me ensinou a ler as entrelinhas da vida de tanta gente. Vi o mundo mudar, vi a cidade crescer, vi famílias se formarem e se desmancharem, mas nunca pensei que a surpresa mais amarga, a mais dolorosa, estaria guardada para mim, dentro da minha própria casa, vinda do meu sangue, numa noite que parecia ser apenas mais uma. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer esse canal pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo, para ajudar se inscrevendo nele, e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. Aquele domingo tinha sido igual a tantos outros. O cheiro de frango assado se misturava com o arroz e a farofa que a gente sempre comia, um ritual antigo, quase sagrado, desde que minha finada esposa, a Dona Maria, ainda era viva e comandava a cozinha. Hoje quem tentava manter a tradição era a nora, a esposa do Ricardo, meu filho. Ela se esforçava, a gente via, mas não tinha o mesmo tempero, a mesma alma da Maria. Eu estava ali, na cabeceira da mesa, observando. O Ricardo, meu filho único, sempre meio distante, mais preocupado com o trabalho e com as coisas do dia a dia, mal me olhava. A gente conversava pouco. Tudo bem, pai? Aqui. Sim, Ricardo. Ali. E era só. Mas o Léo, meu neto... o Léo era diferente. Ele me olhava com os olhos curiosos, com uma alegria que me preenchia a alma. E a gente tinha uma conexão que eu não tinha mais com o pai dele. Ele me contava as coisas da escola, as brincadeiras, os sonhos, e eu me sentia vivo de novo. Era por ele que eu ainda me sentava àquela mesa, semana após semana, engolindo a solidão que vinha do meu filho. O jantar terminou, as risadas esparsas se calaram, e a nora começou a recolher a louça. Eu, com a cabeça já pesada, pensando nas minhas lembranças, me levantei devagar para ir para o meu quarto. Tinha deixado meu celular na mesa, um aparelho simples que o Ricardo tinha me dado, mais para emergências do que para uso, já que eu não me dava muito bem com essas tecnologias. Não era de ficar grudado em tela, preferia o cheiro do papel de um jornal, o toque de uma carta. Mas, por algum motivo, naquele dia, me deu um estalo de que precisava dele. Talvez fosse a idade, a memória falhando, ou talvez uma intuição, um aviso que eu ainda não entendia. Voltei para a sala de jantar, que já estava quase vazia, só a nora terminando de guardar as coisas e o Léo mexendo em algo no balcão. Quando estendi a mão para pegar o aparelho, o Léo, meu neto, que devia ter uns 10 anos, me segurou pelo braço. A mãozinha dele estava gelada, e os olhos, que antes brilhavam de alegria, agora carregavam uma sombra de apreensão. Ele olhou para os lados, para ver se a mãe estava prestando atenção, e então se aproximou, sussurrando, num tom que mal dava para ouvir, mas que ecoou na minha cabeça como um trovão. Vovô, preciso te mostrar o que meu pai está planejando, mas promete que não vai desmaiar. Meu coração deu um salto, um baque surdo no peito. O que poderia ser tão grave a ponto de um menino me pedir uma promessa dessas? Minhas pernas fraquejaram, e eu senti um frio na espinha que não sentia há anos. Eu não sou de fraquejar fácil. A vida de carteiro me ensinou a ser duro, a ver de tudo, a enfrentar chuva e sol, cachorro bravo e gente mal-humorada. Mas a voz do Léo, aquele tom de urgência e medo, me desarmou por completo. Senti um nó na garganta, um pressentimento ruim. O que foi, meu filho? O que aconteceu? Perguntei. Minha voz quase um sussurro também, tentando manter a calma que eu não sentia. O Léo não respondeu com palavras. Com as mãos ainda tremendo, ele pegou o celular dele, que eu nem sabia que ele tinha, e me mostrou a tela. Era uma imagem, um print de uma conversa de WhatsApp.
Mas não era uma conversa comum. Era entre o Ricardo e outra pessoa, um nome que eu não reconhecia. E o que estava escrito ali, mesmo em fragmentos, me fez o chão sumir. Minha vista embaçou, e a primeira frase que eu consegui decifrar falava sobre o velho e o inventário. O velho era eu, e inventário só podia significar uma coisa. Naquele momento, o frango assado, as risadas, a rotina de domingo, tudo se desfez. A dor do abandono, que eu já sentia no silêncio do meu filho, agora ganhava uma forma concreta e cruel. Um plano. E eu ainda não sabia a extensão do que estava por vir. As palavras na tela do celular do Léo eram como facas afiadas, cortando a pouca esperança que ainda me restava em relação ao meu filho. O velho está com a saúde fraca. Não vai durar muito. Temos que agilizar o inventário da casa antes que ele mude de ideia sobre a procuração. A frase ecoou na minha mente, trazendo um frio que não era do vento lá fora, mas de um desamparo profundo. O velho era eu, e o ele, que poderia mudar de ideia, era, sem dúvida, meu filho, Ricardo. Aquela procuração que ele tanto insistiu para eu assinar, sob o pretexto de organizar as coisas para facilitar no futuro, agora ganhava um novo e sinistro significado. Eu, que sempre confiei cegamente na palavra do meu filho, que sempre acreditei que ele, apesar da distância, ainda me amava, me sentia um tolo. Eu, Joaquim, que passei a vida inteira entregando a vida das pessoas nas mãos delas, agora via a minha própria vida ser planejada e desfeita por quem eu mais amava. Lembro-me de quando era guri lá em Minas, correndo descalço pelos campos de milho. Meu pai, um homem de poucas palavras, mas de um coração gigante, me ensinou a ler e escrever à luz de um lampião. Ele sempre dizia: Joaquim, a palavra tem poder. Use-a para construir, nunca para destruir. E agora, as palavras do meu próprio filho estavam me destruindo. Eu tinha saído de casa cedo, buscando uma vida melhor na cidade grande, e consegui. Fiz a minha vida. Comprei meu apartamento com muito suor. Cada tijolo, cada prestação paga era um pedacinho da minha dignidade. E agora, essa dignidade estava sendo pisoteada. O Léo me olhou, os olhos marejados. Ele não precisava de muitas palavras para entender a gravidade da situação. Criança tem uma sensibilidade que a gente, adulto, muitas vezes perde. Ele sabia que o que estava ali não era coisa boa. Vovô, o pai está falando com um advogado. Ele quer que o senhor vá morar naquele asilo que a gente viu na televisão, aquele que tem um monte de velhinhos sozinhos. Ele sussurrou, a voz embargada. Meu mundo desabou de vez. Um asilo. Eu, que sempre sonhei em passar meus últimos dias na minha casa, no meu cantinho, rodeado pelas minhas memórias e, se possível, pelos meus netos. A ideia de ser jogado num lugar estranho, entre desconhecidos, como um objeto velho e sem utilidade, era mais dolorosa do que a própria morte. Minha cabeça girava. Senti uma tontura. O chão parecia instável sob meus pés. O Léo, percebendo o meu mal-estar, me segurou com mais força. Calma, vovô. Eu estou aqui. Não vou deixar ele fazer isso com o senhor, ele disse, com uma bravura que me surpreendeu. Aquela criança, meu neto, era o único elo que me prendia à realidade. O único que parecia se importar. O Ricardo, meu filho, que eu criei com tanto carinho, que eu vi crescer, que eu dei tudo o que podia e o que não podia, estava me descartando como um peso morto. Lembrei-me de quando a Maria, minha esposa, adoeceu. Eu passei noites em claro ao lado dela, segurando sua mão, prometendo que nunca a deixaria sozinha. E agora, eu estava sendo abandonado por quem eu mais amava, sem nem mesmo ter a chance de me despedir da minha própria casa. O Léo me levou para a sala, me sentou no sofá e me trouxe um copo d'água. Ele era um anjo, um raio de luz na escuridão que se abatia sobre mim. Eu olhava para a tela do celular, para aquelas palavras frias e calculistas, e tentava entender onde eu tinha errado. O que eu tinha feito para merecer isso? Será que eu não tinha sido um bom pai? Eu sempre trabalhei duro, nunca deixei faltar nada. Eu abri mão de tantos sonhos para dar a ele uma vida melhor. Quando a Maria se foi, eu me dediquei ainda mais ao Ricardo, para que ele não sentisse a falta da mãe. E agora, ele estava me pagando com essa traição. O que mais me doía não era a perda material, a casa, era a perda da confiança, a quebra de um elo que eu acreditava ser inquebrável.
A dor da rejeição, do abandono, era um veneno que se espalhava pelas minhas veias. Eu sempre fui um homem de fé, de acreditar que o bem sempre vence o mal. Mas naquele momento, minha fé estava abalada. Eu sentia uma raiva que nunca tinha sentido antes, uma raiva que me consumia. Mas junto com a raiva, vinha a tristeza. A profunda tristeza de saber que meu próprio filho era capaz de algo tão cruel. O Léo, com a inocência de uma criança, me fez uma pergunta que me trouxe de volta à realidade. Vovô, o que a gente vai fazer? A pergunta dele não era apenas sobre o plano do pai, mas sobre o nosso futuro, o futuro dele, o meu. Eu não podia desmaiar, como ele me pediu. Eu não podia me entregar. Eu tinha que lutar, não só por mim, mas por ele, por aquele menino que naquele momento era a minha única família de verdade. Eu não sabia como, não sabia por onde começar, mas sabia que não podia aceitar o destino que meu filho havia traçado para mim. Eu, Joaquim, o carteiro que entregava notícias, agora precisava lutar para não ser a notícia de um velho abandonado. E a primeira coisa que eu precisava fazer era entender a extensão da traição, a profundidade do buraco em que meu filho queria me enfiar. O que mais ele escondia? Qual era o plano completo? Eu precisava descobrir. A noite caiu pesada sobre a casa e sobre a minha alma. As palavras do Ricardo, lidas na tela do celular do Léo, continuavam a martelar na minha cabeça. O velho está com a saúde fraca. Não vai durar muito. A ironia cruel era que, até aquele momento, eu me sentia bem, apesar da idade. Era a traição do meu filho que estava me deixando doente. O Léo, depois de me acalmar um pouco, tinha voltado para o quarto dele, prometendo que me manteria informado de qualquer coisa. Eu, por outro lado, não consegui pregar o olho. Fiquei sentado na poltrona da sala, a mesma poltrona onde a Maria costumava ler seus romances, e onde eu lia meus jornais depois de um dia exaustivo de trabalho. Minha mente viajava para o passado, buscando algum sinal, alguma pista de onde eu poderia ter falhado. Lembrei-me de quando Ricardo era pequeno, um menino agitado e cheio de vida. Eu sempre o levava comigo nas minhas entregas de final de semana, quando não tinha aula. Ele adorava a sacola de couro que eu carregava e sonhava em ser carteiro como o pai. Pai, quando eu crescer, vou entregar as cartas mais importantes do mundo, ele dizia com os olhos brilhando. Eu sorria, orgulhoso, e pensava que tinha criado um filho com valores, com amor pela vida e pelas pessoas. O que aconteceu com aquele menino? Onde se perdeu o amor, a admiração, a conexão que tínhamos? Levantei-me e fui até o meu quarto, um cômodo simples, mas cheio de história. Na cômoda, sobre a qual repousava a foto da Maria, havia uma caixa de sapatos velha, guardada há anos. Não era uma caixa qualquer. Era a caixa onde eu guardava as cartas mais especiais da minha vida. As cartas de amor da Maria, os desenhos do Ricardo quando criança, as poucas cartas que meu pai me escreveu antes de falecer. Era o meu tesouro, meu baú de memórias. Sentei-me na cama, com a caixa no colo, e comecei a revirar o passado. Cada pedaço de papel trazia uma lembrança, um cheiro, uma emoção. Peguei uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Era eu, a Maria e o Ricardo, ainda um bebê, no dia em que nos mudamos para este apartamento. Aquele dia foi uma festa. Eu tinha trabalhado dobrado, feito horas extras, guardado cada centavo para realizar o sonho da casa própria. Eu queria dar ao meu filho um lar seguro, um lugar onde ele pudesse crescer sem as dificuldades que eu e a Maria tínhamos enfrentado. Lembro-me da alegria da Maria, dos seus olhos marejados de felicidade enquanto ela arrumava os poucos móveis que tínhamos. O Ricardo, no colo dela, sorria para a câmera, um sorriso puro e inocente. Essa imagem me rasgou por dentro. Como o menino daquela foto poderia ter se transformado no homem que agora planejava me descartar? Continuei a vasculhar a caixa. Encontrei uma carta que o Ricardo me escreveu no Dia dos Pais, quando tinha uns 8 anos. A letra, ainda meio torta, dizia: Pai, você é meu herói, eu te amo mais que tudo no mundo. As palavras eram simples, mas carregadas de um amor que parecia genuíno. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu tinha guardado aquela carta por décadas, relendo-a sempre que me sentia sozinho ou desanimado. Era um lembrete do amor do meu filho, da nossa ligação. E agora, essa carta,
Essa prova de afeto parecia uma ironia cruel, um fantasma de um passado que não existia mais. Eu não era um pai ausente. Pelo contrário. Lembro-me de uma vez, quando o Ricardo tinha uns 15 anos e queria muito uma bicicleta nova, daquelas com marchas e suspensão, que todos os amigos dele tinham. Eu não tinha dinheiro na época. A Maria estava doente e cada centavo era para os remédios dela. Mas eu não queria ver a tristeza nos olhos do meu filho. Então, eu peguei uns trabalhos extras, entregas noturnas, madrugadas afora, sob chuva e sol. Juntei o dinheiro, centavo por centavo, e consegui comprar a bicicleta. O sorriso dele naquele dia, a alegria nos seus olhos, valeu cada gota de suor, cada noite sem dormir. Ele me abraçou tão forte que senti que meu coração ia explodir de felicidade. Ele me agradeceu, dizendo que eu era o melhor pai do mundo. Onde foi parar aquele menino? Onde se perdeu a gratidão, o carinho, o respeito? A caixa de sapatos, que antes era um refúgio de boas lembranças, agora se transformava num tormento. Cada item, cada foto, cada carta trazia à tona a dor do contraste entre o passado e o presente. O Ricardo que eu criei, que eu amei, que eu sacrifiquei tanto, não era o mesmo Ricardo que estava ali, planejando a minha exclusão. Eu me sentia como um carteiro que, depois de uma vida inteira entregando mensagens, recebia a sua própria, a mais devastadora de todas, escrita pelo seu próprio filho. A noite avançava, e o sono não vinha. Eu sabia que não podia ficar parado, remoendo a dor. Eu precisava agir. Mas como? Eu era um velho, com pouca força física e com a mente um pouco cansada. Mas eu ainda tinha a minha dignidade, a minha história. E eu tinha o Léo, meu neto, que me mostrou a verdade. Ele era a minha esperança, a minha motivação para lutar. Eu precisava proteger o que era meu, o que eu construí com tanto esforço. E mais importante, eu precisava proteger o Léo, para que ele não vivesse a mesma decepção que eu estava vivendo. Eu não queria que ele crescesse achando que a família era apenas um jogo de interesses. Eu precisava encontrar uma forma de desmascarar o Ricardo, de fazê-lo pagar pela sua traição. E o primeiro passo seria entender melhor essa procuração que ele tanto insistiu para eu assinar. O que exatamente eu tinha assinado? E o que isso significava para o meu futuro e para a minha casa? A resposta a essas perguntas seria o ponto de partida da minha luta. O sol da manhã invadiu o quarto, mas não trouxe calor para a minha alma. A noite em claro me deixou com os olhos pesados e a mente ainda mais agitada. A caixa de sapatos, agora fechada, parecia carregar o peso de todas as minhas decepções. Eu sabia que não podia mais me esconder no passado. O presente me chamava para uma batalha que eu jamais imaginei travar. A procuração. Essa palavra martelava na minha cabeça. Ricardo havia me convencido a assiná-la há alguns meses, dizendo que era para facilitar as coisas, para que ele pudesse me ajudar a resolver burocracias, já que eu estava ficando mais velho e com menos disposição para sair de casa. Eu, ingênuo, confiei. Lembro-me daquele dia. Era uma tarde de terça-feira. Ricardo veio em casa com uma pasta cheia de papéis. Ele estava apressado, como sempre, e me pediu para assinar vários documentos, explicando rapidamente cada um. Ele falou sobre gestão de bens, administração de contas e representação legal. Eu, que sempre lidei com a vida de forma simples, sem muitas formalidades, não entendi a profundidade de cada termo. Confiei no meu filho. Ele era meu único herdeiro, o sangue do meu sangue. Por que ele me enganaria? Assinei sem pestanejar, sem ler as letras miúdas, com a certeza de que estava facilitando a vida dele e a minha. Que tolo eu fui. Meu trabalho de carteiro me ensinou a ler as pessoas, a decifrar olhares e gestos. Mas com meu filho, eu me ceguei. Eu queria tanto acreditar no amor dele que ignorei os sinais, as pequenas distâncias, as conversas superficiais. A Maria, minha esposa, sempre dizia: Joaquim, o amor de pai e mãe é cego, mas não pode ser burro. Ela tinha razão. Eu fui cego e burro. E agora estava pagando o preço. Eu precisava entender o que eu tinha assinado. Onde estavam aqueles papéis? Ricardo nunca me deu uma cópia. Ele disse que guardaria tudo para organizar. Eu não tinha acesso a nada. Senti um desespero crescente.
Como eu poderia me defender se não sabia contra o que estava lutando? A casa, meu lar, o lugar onde construí minha família, onde vi meus filhos crescerem, onde a Maria viveu seus últimos dias, estava em risco. E eu, o patriarca, estava impotente. De repente, uma ideia me veio à mente. O Léo. Ele tinha me mostrado a conversa. Talvez ele pudesse me ajudar a encontrar os documentos. Mas como pedir isso a uma criança? Eu não queria envolvê-lo ainda mais nessa sujeira, nessa traição familiar. Mas eu não tinha outra opção. Ele era o único que parecia estar do meu lado. O único que se importava. Enquanto o dia avançava, eu tentei manter a rotina, para não levantar suspeitas. Tomei meu café da manhã, li o jornal, como sempre. Mas cada palavra, cada notícia, parecia sem sentido. Minha mente estava longe, maquinando um plano. Eu precisava ser discreto, astuto, como um carteiro que entrega uma carta secreta. Eu, que sempre fui um homem transparente, agora precisava me tornar um espião na minha própria casa. Mais tarde, quando o Ricardo saiu para trabalhar e a Nora foi às compras, o Léo veio ao meu quarto. Ele trazia um livro na mão, mas seus olhos me diziam que ele estava ali por outro motivo. Vovô, o pai deixou o notebook dele ligado no escritório. Eu vi uma pasta com o seu nome. Ele sussurrou com a voz baixa. Meu coração disparou. Era a minha chance. Léo, meu neto, você é um anjo, eu disse tentando controlar a emoção na minha voz. Você consegue abrir essa pasta para mim? Eu preciso ver o que tem lá. O Léo, com a destreza de uma criança familiarizada com a tecnologia, assentiu. Fomos juntos até o escritório do Ricardo, um cômodo que eu raramente entrava, pois ele sempre mantinha a porta fechada, dizendo que precisava de privacidade para o trabalho. O notebook estava aberto, e o Léo, em poucos cliques, encontrou a pasta com o meu nome. Lá dentro, uma série de documentos digitais. Meu coração batia forte. Eram cópias da procuração, de certidões, de extratos bancários. E, para meu horror, um documento que eu nunca tinha visto. Um contrato de venda da minha casa. A data da assinatura era recente, e o comprador era uma empresa de investimentos imobiliários. Eu não tinha assinado nada disso. Aquele documento era uma falsificação. O Ricardo tinha usado a procuração para vender a casa sem o meu consentimento. A raiva borbulhou dentro de mim, uma fúria que eu nunca tinha sentido. Meu próprio filho estava vendendo a minha casa, o meu lar, sem que eu soubesse. E o pior, ele estava me enganando, me manipulando, usando a minha confiança contra mim. As lágrimas vieram, quentes e amargas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de indignação. Eu, Joaquim, o carteiro honesto, o pai dedicado, estava sendo roubado e traído pelo meu próprio sangue. O Léo me olhava, assustado com a minha reação. Vovô, o que é isso? O pai vendeu a casa? Ele perguntou, a voz trêmula. Eu não conseguia responder. Minha garganta estava apertada e as palavras não saíam. A imagem da Maria, sorrindo na foto, me veio à mente. Ela nunca permitiria isso. Ela lutaria com unhas e dentes para proteger o nosso lar. E eu, seu marido, não faria menos. Fechei os olhos por um momento, respirando fundo, tentando acalmar a tempestade dentro de mim. Eu precisava ser forte, por mim e pelo Léo. Eu precisava lutar. Mas como? Eu não tinha dinheiro para advogados caros e meu filho parecia ter tudo planejado, com um advogado a seu lado. Eu era um velho contra um sistema, contra meu próprio filho. Mas eu não me renderia. Eu não seria mais uma vítima. Eu era Joaquim, o carteiro, e eu lutaria pela minha casa, pela minha dignidade, pela minha história. E o primeiro passo seria reunir as provas. Eu precisava de cópias desses documentos, e eu precisava de um plano. Um plano para desmascarar meu filho e para recuperar o que era meu por direito. O que eu faria com as provas? E como eu as usaria sem que Ricardo percebesse a minha descoberta? A cautela seria minha maior aliada agora. A descoberta do contrato de venda da casa, sem a minha assinatura real, era um golpe que me deixou sem ar. A raiva se misturava com uma sensação de impotência esmagadora. Meu filho, o homem que eu criei, estava disposto a me tirar tudo, a me deixar na rua, sem qualquer remorso. O Léo, percebendo o meu desespero, foi rápido. Com a agilidade que só as crianças têm com a tecnologia,
Ele tirou fotos de todos os documentos que encontrou na pasta com o meu nome. A procuração que eu havia assinado, o contrato de compra e venda falsificado e até mesmo algumas trocas de e-mails entre Ricardo e o tal advogado, onde eles discutiam os próximos passos para finalizar a transação rapidamente e lidar com o velho. As palavras eram frias, calculistas, e cada uma delas era um punhal no meu peito. Eu vi meu filho, em seus próprios e-mails, referir-se a mim como o estorvo e o problema a ser resolvido. Aquelas frases me causaram uma dor que ia além do físico, uma dor que atingia a alma. Como um pai poderia ser tão invisível, tão descartável para o próprio filho? Eu, que sempre me dediquei a ele, que sacrifiquei tanto, agora era apenas um obstáculo em seu caminho. Com as fotos dos documentos no celular do Léo, eu tinha provas. Mas o que fazer com elas? Eu era um homem velho, sem recursos financeiros para contratar um advogado à altura do que meu filho parecia ter. A ideia de enfrentar Ricardo no tribunal me apavorava. Eu não queria expor a nossa família, a nossa história, a esse tipo de vergonha. Mas, ao mesmo tempo, eu não podia permitir que ele me roubasse o meu lar e a minha dignidade. Aquele dia se arrastou em um silêncio opressor. Eu e o Léo trocávamos olhares cúmplices, um entendimento mudo sobre o segredo que agora nos unia. Ele, com a coragem de um pequeno herói, e eu, um avô que precisava encontrar forças para lutar não só por si, mas também para proteger a inocência daquele menino. Eu precisava pensar, encontrar uma saída, um caminho que não envolvesse mais dor, mas que trouxesse justiça. Lembrei-me então de um velho amigo, o seu Antônio, que fora meu colega de trabalho por muitos anos nos Correios. Ele era um homem íntegro, de poucas palavras, mas com um coração enorme e uma sabedoria que vinha da experiência de vida. Antônio sempre foi o tipo de pessoa que resolvia os problemas com inteligência, não com força bruta. Depois que se aposentou, ele começou a trabalhar como voluntário em um centro comunitário, ajudando pessoas com questões legais e burocráticas. Talvez ele pudesse me orientar, me dar um conselho, sem me cobrar um tostão. A ideia de procurar Antônio me trouxe um pequeno fio de esperança. Eu precisava de alguém de fora, alguém que não estivesse envolvido emocionalmente com a situação, para me ajudar a ver as coisas com clareza. Mas como eu sairia de casa sem que Ricardo ou a nora desconfiassem? Eles me observavam, eu sentia. Qualquer movimento fora do comum poderia levantar suspeitas. No dia seguinte, a rotina foi a mesma. Ricardo saiu cedo, e a nora logo depois, para suas atividades. Eu aproveitei a oportunidade. Peguei o celular do Léo, que ele havia me entregado antes de ir para a escola, com as fotos dos documentos. Coloquei-o no bolso e, com o coração batendo forte, saí de casa. A rua parecia diferente, mais viva, mais ameaçadora. Cada pessoa que passava parecia me olhar, como se soubesse do meu segredo, da minha dor. Cheguei ao centro comunitário. Era um lugar simples, mas acolhedor. Encontrei seu Antônio na recepção, com seus óculos na ponta do nariz, lendo alguns papéis. Ele me viu e abriu um sorriso caloroso. Joaquim, que surpresa boa. Pensei que você tinha se esquecido dos velhos amigos. Ele disse, se levantando para me abraçar. O abraço dele foi um bálsamo para a minha alma. Senti um calor humano que não sentia há muito tempo. Sentamo-nos em uma sala reservada e eu comecei a contar a minha história. As palavras saíam com dificuldade, embargadas pela emoção. Contei sobre o jantar, o sussurro do Léo, a descoberta da conversa, a procuração e, por fim, o contrato de venda falsificado. Mostrei a ele as fotos no celular do Léo. Antônio ouvia tudo com atenção, sem me interromper, seus olhos fixos nos documentos. Quando terminei, um silêncio pesado preencheu a sala. Antônio tirou os óculos e os limpou com um lenço. Ele parecia pensativo, e eu senti um medo crescente de que ele me dissesse que não havia nada a fazer. Joaquim, isso é grave, muito grave, ele disse, a voz calma, mas firme. Seu filho usou a procuração para forjar a sua assinatura em um contrato de venda. Isso é fraude, Joaquim, e ele está querendo interná-lo em um asilo para ter o caminho livre. Minhas mãos tremeram. A confirmação de Antônio me atingiu como um raio. Mas o que eu faço, Antônio? Eu não tenho dinheiro para um advogado, eu disse, a voz embargada. Antônio me olhou com compaixão.
Calma, meu amigo. Você não está sozinho. Eu conheço uma pessoa, uma advogada jovem, mas muito competente, que trabalha aqui no centro. Ela é especialista em direitos do idoso e causas de família. E ela não cobra de quem não tem condições. Um alívio imenso me invadiu. Uma luz no fim do túnel. Eu não estava sozinho. Eu tinha um aliado inesperado, um amigo que me estendia a mão em um momento de desespero. Antônio me apresentou a doutora Sofia, uma mulher jovem, com um olhar determinado e uma energia contagiante. Ela ouviu minha história com atenção, analisou as fotos dos documentos e, ao final, me olhou com uma expressão de indignação. Seu Joaquim, o que seu filho está fazendo é um crime, mas nós vamos lutar por você e vamos conseguir a justiça que você merece. As palavras da doutora Sofia me deram uma força que eu não sabia que tinha. Eu não era mais um velho sozinho, à mercê da crueldade do meu filho. Eu tinha aliados, eu tinha provas, e eu tinha uma advogada competente ao meu lado. A batalha seria dura, eu sabia, mas eu não estava mais sozinho. E a primeira coisa que a doutora Sofia me pediu foi para que eu não revelasse a ninguém que eu sabia de tudo. Eu precisava agir como se nada tivesse acontecido, para não alertar Ricardo. A discrição seria fundamental para o nosso próximo passo. Eu precisava continuar a observar, a coletar mais informações, enquanto a doutora Sofia preparava o terreno para a nossa contraofensiva. O que viria a seguir? E como eu conseguiria manter a calma diante do meu filho, sabendo de toda a sua traição? A cena que viria a seguir, dentro da minha própria casa, seria um teste para a minha recém-descoberta força. Com a doutora Sofia e o seu Antônio ao meu lado, senti um fôlego novo, uma chama de esperança que eu achei ter se apagado. A instrução era clara: manter a calma, agir como se nada tivesse acontecido e continuar observando. Era um jogo perigoso, uma farsa que eu precisava encenar diante do meu próprio filho. Eu, Joaquim, o carteiro que sempre valorizou a verdade e a transparência, agora me via mergulhado em um mar de dissimulação. Tudo para desmascarar a traição mais dolorosa da minha vida. Voltei para casa com um peso diferente nos ombros. Não era mais o peso da desesperança, mas o da estratégia. Olhei para o Ricardo no jantar e ele parecia o mesmo de sempre. Distraído, absorto em seu celular, mal prestando atenção nas conversas da mesa. A nora, igualmente alheia, falava sobre os problemas do dia. Eu, por outro lado, observava cada movimento, cada palavra, tentando encontrar alguma pista, algum sinal de que eles sabiam que eu sabia. Mas nada. Eles pareciam tranquilos, convencidos de que seu plano estava correndo sem problemas. Isso me deu um misto de alívio e revolta. Alívio por não ter sido descoberto e revolta pela audácia da traição. Naquela noite, antes de dormir, o Léo veio ao meu quarto. Seus olhos, antes cheios de apreensão, agora brilhavam com uma esperança cautelosa. "Vovô, a gente vai conseguir, não vai?" Ele perguntou, a voz baixinha. Eu o abracei forte. "Vamos sim, meu filho. Nós vamos conseguir. Mas você precisa continuar sendo o meu espião, meu anjo da guarda. Precisa me avisar de tudo o que ouvir, de tudo o que vir." Ele assentiu, com a seriedade de um adulto, e prometeu que faria a sua parte. Aquele menino era a minha força, a minha razão para não desistir. Os dias que se seguiram foram uma tortura. Eu vivia em alerta constante. Cada conversa com Ricardo era um teste para a minha capacidade de atuação. Ele, por vezes, me perguntava sobre a minha saúde, com um tom de preocupação que me dava náuseas. "Pai, o senhor está bem? Não está sentindo nada? É importante se cuidar nessa idade." Eu respondia com evasivas, dizendo que estava tudo bem, tentando disfarçar a raiva que fervia dentro de mim. Ele parecia satisfeito com as minhas respostas, acreditando na minha fragilidade, na minha ignorância. Uma semana depois da minha visita ao centro comunitário, Ricardo chegou em casa com uma notícia que me fez gelar. "Pai, eu conversei com um pessoal de um asilo muito bom, que tem uma estrutura excelente para idosos. É um lugar que vai te dar todo o conforto e cuidado que o senhor merece." Ele falava com um tom de quem estava me fazendo um favor, um grande benefício. Minha garganta secou. Era o começo do fim, a concretização do plano cruel. "Ah, é? E onde fica esse lugar, Ricardo?" E perguntei, tentando manter a voz firme, mas sentindo um nó na garganta.
Ele me deu o endereço e o nome do asilo. Eu marquei uma visita para o senhor ir conhecer amanhã. É importante que o senhor veja como é bom lá. Eles têm atividades, outros idosos para conversar e até um jardim bonito. O cinismo em sua voz me revoltou. Ele estava me vendendo a ideia de um lugar onde eu seria descartado, como se fosse um pacote de férias. Eu respirei fundo, controlando a vontade de gritar, de jogar a verdade na cara dele. Mas eu me lembrei das palavras da doutora Sofia. Não reaja, seu Joaquim. Deixe-o pensar que está no controle. Cada passo dele é uma prova a mais contra ele. Então, com um esforço sobre-humano, eu assenti. Está bem, Ricardo. Eu vou. Quero conhecer. Aquele "quero conhecer" soou mais como uma rendição do que como uma curiosidade genuína. Ele sorriu satisfeito, e eu senti um arrepio. No dia seguinte, Ricardo me levou ao asilo. O lugar era bonito, bem cuidado, com jardins floridos e quartos individuais. Mas para mim, era uma prisão disfarçada. Vi os idosos sentados em cadeiras de rodas, alguns com olhares perdidos, outros lendo livros. Pessoas que, assim como eu, talvez tivessem sido abandonadas por suas famílias, ou que simplesmente não tinham mais para onde ir. Senti uma profunda tristeza, uma empatia por aquelas almas. Eu não queria ser um deles. Eu não queria terminar meus dias ali, longe da minha casa, longe das minhas memórias, longe do meu neto. Ricardo falava com a diretora do asilo, me apresentando como seu pai, explicando que eu precisava de cuidados especiais e companhia. Ele pintava um quadro de um velho frágil e solitário, que precisava de um lugar para ser acolhido. Eu ouvia tudo em silêncio, com um sorriso forçado no rosto, observando a encenação. A diretora, uma mulher simpática, me mostrou os quartos, a sala de convivência, o refeitório. Ela falava com um tom doce, mas eu sentia a frieza do negócio por trás das suas palavras. No meio da visita, enquanto Ricardo estava distraído conversando com um funcionário, eu me afastei um pouco. Fui até um canto do jardim, onde havia um banco debaixo de uma árvore frondosa. Sentei-me ali, tentando absorver o que estava acontecendo. E então, uma senhora, com os cabelos brancos e os olhos azuis, sentou-se ao meu lado. Ela me olhou com um sorriso triste. "Primeira vez aqui, meu filho?" Ela perguntou, a voz suave. Eu assenti. "Sim, meu filho me trouxe para conhecer." Ela suspirou. "É sempre assim. Eles trazem a gente para conhecer, para a gente se acostumar com a ideia. Depois, a gente não volta mais para casa." As palavras dela me atingiram em cheio. Era a confirmação dos meus maiores medos. Ela continuou. "Meu filho me trouxe aqui há 2 meses. Disse que ia ser por uns dias, até a reforma da casa dele acabar. A reforma nunca acabou. E eu estou aqui. A história daquela senhora, a dona Lúcia, era um espelho da minha própria situação. Ela me contou sobre a solidão, sobre a falta de contato com a família, sobre a sensação de ser esquecida. Minha indignação cresceu ainda mais. Eu não seria mais uma dona Lúcia. Eu não seria mais uma vítima. Eu lutaria. E a história dela, a sua dor, me deu ainda mais força para a minha própria batalha." Ricardo veio me buscar, sorrindo. "E então, pai, gostou? Não é um lugar ótimo?" Eu olhei para ele, um sorriso forçado nos lábios. "É, Ricardo, é um lugar interessante." Eu não podia dar a ele a satisfação de me ver derrotado. Eu precisava manter a minha fachada, a minha atuação. Mas por dentro, eu estava em chamas. Eu sabia que a doutora Sofia precisava saber de tudo isso. E eu precisava de um plano para o próximo passo. Um plano que envolvesse não só a minha defesa, mas também a denúncia da crueldade do meu filho. O que Dona Lúcia me contou era uma peça importante do quebra-cabeça, e eu sabia que não poderia deixar o meu filho vencer. A visita ao asilo, e principalmente a conversa com Dona Lúcia, foi um divisor de águas. Eu saí de lá com o estômago embrulhado, mas com a mente mais clara do que nunca. Não era apenas a minha casa que estava em jogo, mas a minha dignidade, a minha história e, de certa forma, a voz de tantos outros idosos que, como Dona Lúcia, foram silenciados e descartados. A tristeza que senti se transformou em uma indignação fria, uma determinação que eu não sabia que ainda possuía. Eu não seria a próxima história triste do asilo. Eu seria a história de um homem que lutou.
Naquele mesmo dia, assim que Ricardo me deixou em casa e saiu novamente para seus compromissos, eu liguei para o seu Antônio. Ele atendeu com a sua voz calma e eu despejei tudo o que havia acontecido, cada detalhe da visita, a conversa com Dona Lúcia, a forma cínica com que meu filho me apresentou à diretora. Senti a raiva borbulhar em cada palavra, mas Antônio me ouvia com a paciência de sempre. Ele me pediu para ir ao centro comunitário na manhã seguinte, para que a doutora, Sofia, pudesse ouvir tudo em primeira mão. A noite foi longa. Eu me deitei, mas o sono não veio. As palavras de Dona Lúcia ecoavam na minha cabeça. Depois, a gente não volta mais para casa. Eu não podia aceitar isso. Eu, Joaquim, o carteiro que sempre levou a esperança e a notícia, não podia me tornar uma estatística de abandono. Lembrei-me de quando a Maria estava doente, nos seus últimos dias. Ela me fez prometer que eu cuidaria de mim, que eu não me deixaria abater. Joaquim, a vida é uma luta, mas a gente sempre encontra uma forma de seguir em frente. Não se entregue, meu amor. A promessa que fiz a ela, agora, era a minha bússola. Era por ela, por mim e pelo Léo que eu lutaria. Na manhã seguinte, com o celular do Léo bem guardado no bolso, fui ao centro comunitário. A doutora Sofia me recebeu com um olhar sério, mas encorajador. Contei tudo novamente com mais detalhes, mostrando a ela as fotos dos documentos que Léo havia tirado. Quando mencionei Dona Lúcia e sua história, a doutora Sofia anotou tudo com atenção. Seu Joaquim, o testemunho dessa senhora é muito valioso. Ele reforça o padrão de comportamento do seu filho e a intenção dele de interná-lo. Isso é um agravante no caso de fraude e estelionato. Ela explicou que a estratégia seria dupla. Primeiro, iríamos entrar com uma ação para anular a procuração e o contrato de venda da casa, com base na falsificação da minha assinatura e na má-fé de Ricardo. Em paralelo, ela iria notificar o Ministério Público sobre a suspeita de abandono e maus tratos a idoso, usando as conversas do Ricardo e a tentativa de internação no asilo como prova. Não vamos apenas anular a venda, seu Joaquim. Vamos expor a verdade. Seu filho não pode sair impune de algo tão grave. A doutora Sofia me explicou que o processo seria demorado, que Ricardo provavelmente tentaria se defender, mas que as provas eram fortes. Ela me orientou a continuar agindo com normalidade em casa, a não demonstrar que eu sabia de nada. Seu Joaquim, o silêncio é a sua melhor arma agora. Deixe seu filho pensar que está vencendo. A surpresa será nossa aliada. Eu assenti, sentindo o peso da responsação, mas também uma coragem renovada. Eu não estava mais sozinho, e tinha um plano. Nos dias que se seguiram, a tensão em casa era quase palpável, embora apenas para mim. Ricardo continuava com suas cobranças sutis sobre a minha saúde, sobre a necessidade de pensar no futuro. Ele chegou a trazer alguns folhetos de outros asilos, como se estivesse me dando opções. Eu folheava os papéis com um sorriso amarelo, fingindo interesse, enquanto por dentro sentia um nó de raiva. Ricardo, vou pensar no que é melhor para mim, eu dizia, com um tom de voz que eu esperava que soasse resignado, mas que para mim era uma promessa de luta. O Léo continuava sendo meus olhos e ouvidos. Ele me trazia informações valiosas, pequenos fragmentos de conversas que ouvia entre o pai e a mãe. Vovô, o pai falou no telefone que o dinheiro da casa já está quase liberado. Ele disse que vai comprar um carro novo e fazer uma viagem. O Léo sussurrava, os olhos arregalados. Cada nova informação era um combustível para a minha indignação, mas também para a minha determinação. Eu não deixaria que ele gastasse o dinheiro da minha vida, da minha casa, com luxos, enquanto eu seria jogado num asilo. Um dia, Ricardo me chamou para uma conversa séria. Sentou-se à minha frente, com uma expressão grave, e começou a falar sobre a decadência da idade, sobre como eu precisava de cuidados profissionais e companhia adequada. Ele me apresentou a ideia de que eu deveria fazer a mudança para o asilo na próxima semana, para o meu próprio bem. Ele falava com uma voz suave, quase paternal, mas eu sentia a frieza do cálculo por trás de cada palavra. Era um ultimato disfarçado de preocupação. Minha vontade era explodir, de jogar todos os documentos na cara dele, de gritar a verdade. Mas eu me contive. Respirei fundo e olhei para ele, um olhar que eu esperava que fosse de cansaço,
mas que carregava a força de quem sabia de tudo. Ricardo, eu entendo a sua preocupação, mas eu preciso de um tempo para pensar. É uma decisão muito importante para mim. Eu tentei soar o mais convincente possível, como um velho que estava ponderando sobre o seu futuro. Ele não pareceu gostar da minha resposta. Sua testa franziu, e um lampejo de impaciência passou pelos seus olhos. Pai, não tem muito o que pensar. É a melhor opção para o senhor. Eu já paguei a entrada no asilo, já está tudo combinado. A confissão dele, de que já havia pago a entrada, era mais uma prova, mais uma ponta do novelo que a doutora Sofia precisava. Eu me levantei, fingindo um cansaço súbito. Eu preciso descansar, Ricardo. A cabeça está cheia. Amanhã a gente conversa. Ele tentou argumentar, mas eu me virei e fui para o meu quarto, deixando-o sozinho na sala, com a frustração estampada no rosto. Eu sabia que ele estava impaciente, que queria me tirar de casa o mais rápido possível. Mas eu não daria a ele essa satisfação. Naquela noite, a doutora Sofia me ligou. Eu havia enviado um áudio para seu Antônio contando o ultimato de Ricardo. Seu Joaquim, ele está se adiantando. Isso é bom para nós. Significa que ele está confiante e que fará movimentos que podemos usar a nosso favor. Prepare-se. O momento de agir está próximo. Mas antes preciso que você faça uma coisa. Preciso que, de forma muito sutil, tente gravar uma conversa com ele, onde ele mencione a venda da casa ou o asilo. Pode ser a peça final que precisamos. A ideia de gravar meu filho me gelou a espinha. Eu, Joaquim, o pai, o carteiro, que sempre prezei pela honestidade, agora precisava registrar a traição do meu próprio sangue. Mas eu sabia que era necessário, e eu faria. O desafio era como fazer isso sem levantar suspeitas. A ideia de gravar meu próprio filho me revirava o estômago. Eu, Joaquim, que sempre prezei pela honestidade, que sempre ensinei o Ricardo a falar a verdade, agora me via na posição de ter que registrar a traição dele. Era um paradoxo doloroso, uma ferida a mais na alma. Mas a doutora Sofia tinha sido clara. Era a peça final, a prova irrefutável de que ele estava agindo de má fé, de que ele estava me enganando e planejando me descartar. Eu não queria, mas eu precisava. A minha dignidade, a minha casa, a minha história e a esperança do Léo dependiam disso. A consciência pesava, mas a urgência da situação era maior. Pensei em como faria isso. Eu não era um homem de tecnologias. Meu celular era simples e eu mal sabia como ligar para alguém, quem dirá gravar uma conversa. Mas eu tinha o Léo. Ele, com a sua familiaridade com esses aparelhos, seria a minha ponte para essa tarefa delicada. Ele era meu cúmplice, meu pequeno anjo da guarda, e eu sabia que ele faria o que fosse preciso para me ajudar. No dia seguinte, aproveitei um momento em que a nora tinha saído e Ricardo estava no trabalho. Chamei o Léo para o meu quarto. Seus olhos curiosos encontraram os meus, e eu vi nele a mesma apreensão que sentia. Léo, meu filho, a doutora Sofia me pediu uma coisa muito importante. Eu preciso gravar uma conversa com o seu pai. Preciso que ele diga algumas coisas sobre a casa ou sobre o asilo. Você sabe como fazer isso no celular? Ele assentiu com a cabeça, com a seriedade de quem compreendia a gravidade do pedido. Com o meu celular simples, ele me ensinou a ativar o gravador de voz, a iniciar e parar a gravação. É só apertar aqui, vovô, e depois aqui para parar. Era mais fácil do que eu imaginava, mas a dificuldade não estava na tecnologia, e sim no ato em si. A espera pela oportunidade foi agoniante. Cada refeição, cada breve interação com Ricardo era um teste para os meus nervos. Eu me mantinha calmo, tentando não demonstrar nada, mas por dentro, uma tempestade se formava. Eu observava meu filho, tentando decifrar seus pensamentos, buscando o momento certo para armar a minha cilada. Ele, por outro lado, parecia cada vez mais impaciente, mais apressado em me resolver. A chance veio na noite seguinte. Ricardo chegou em casa com um semblante de quem tinha novidades. Ele me chamou para a sala, sentando-se no sofá à minha frente, com um envelope na mão. Pai, tenho boas notícias. O processo de venda da casa está avançando bem. O dinheiro deve ser liberado em breve. Meu coração gelou. Era a minha deixa. Respirei fundo, ativei o gravador no bolso da minha camisa e tentei manter a voz o mais natural possível. Ah,
É, Ricardo. Que bom. E o que faremos com esse dinheiro? Perguntei, fingindo uma curiosidade ingênua. Ele sorriu, um sorriso que parecia de alívio, como se eu estivesse finalmente aceitando o meu destino. Então, pai, a gente vai usar esse dinheiro para investir. Eu tenho um projeto de negócio que vai dar um retorno excelente. E o senhor, claro, vai ter um lugar seguro e confortável no asilo. Já está tudo pago, como eu disse. É o melhor para o senhor, pai. Lá o senhor terá companhia, atividades. Não vai ficar sozinho aqui nessa casa grande. Cada palavra dele era um golpe. Essa casa grande, a casa que eu construí com suor e sacrifício, agora era um fardo para ele. O lugar seguro e confortável era a prisão que ele me destinava. Ele falava de investimentos, de projetos, de uma vida que ele construiria com o dinheiro que era meu, da minha aposentadoria, da minha vida. A audácia, a falta de qualquer remorso em sua voz, me causou um nó na garganta. Ele não via a crueldade em suas palavras, a dor que ele estava me infligindo. Ele estava cego pela ganância. Eu, com um esforço sobre-humano, continuei a encenação. Entendi, Ricardo. Então, a casa já está vendida mesmo, né? E a gente não tem mais como voltar atrás? Eu queria que ele confirmasse, que a gravação registrasse a sua convicção na venda e na minha remoção. Ele assentiu, um sorriso vitorioso no rosto. Sim, pai, já está tudo assinado. A procuração que o senhor me deu facilitou muito as coisas. Em breve, o senhor estará no asilo, e eu estarei livre para tocar a minha vida. A palavra livre me atingiu em cheio. Livre de mim, do seu pai, da sua responsabilidade. Eu me senti um peso, um estorvo, exatamente como ele havia me chamado nos e-mails. A dor da rejeição, que eu carregava há anos, agora se intensificava com a confirmação de que eu era apenas um obstáculo em seus planos egoístas. Mas, ao mesmo tempo, uma força estranha me invadia. Aquele homem à minha frente não era o meu filho, o menino que eu levava nas minhas entregas de carta. Era um estranho, um lobo em pele de cordeiro, e eu não podia mais me enganar. A conversa se estendeu por mais alguns minutos, com ele detalhando os benefícios do asilo, os planos para o dinheiro, a nova vida que ele construiria. Eu, por outro lado, apenas assentia, fingindo aceitação, enquanto cada palavra dele era gravada, se transformando em uma arma contra ele. Quando ele se levantou, satisfeito, dizendo que iria resolver alguns últimos detalhes, eu desativei o gravador. Minhas mãos tremiam, e eu senti um suor frio escorrer pelas minhas costas. Eu tinha a prova. A voz da traição estava registrada. Naquela noite, mal consegui dormir. A gravação, guardada no meu celular, parecia queimar no meu bolso. Eu sentia um misto de alívio por ter cumprido a tarefa e uma profunda tristeza por ter que recorrer a isso contra meu próprio filho. Lembrei-me de quando, em meus tempos de carteiro, eu entregava cartas de amor, de boas notícias, de esperança. Agora, eu tinha em mãos uma carta de traição, de desamor, escrita pela voz do meu próprio filho. O Léo veio ao meu quarto antes de dormir. Ele me olhou com um questionamento silencioso. "Conseguiu, vovô?" Ele sussurrou. Eu assenti, mostrando-lhe o celular. Ele abriu um pequeno sorriso, um sorriso de alívio, de vitória. Naquele momento, eu soube que não estava sozinho. Eu tinha o Léo, a doutora Sofia, o seu Antônio. Eu tinha a verdade. A gravação era a chave. Era a prova que a doutora Sofia precisava para mover a ação judicial e a denúncia no Ministério Público. Eu sabia que, a partir daquele momento, o jogo mudaria. A passividade daria lugar à ação. Mas eu ainda precisava manter a calma, esperar o momento certo para revelar as minhas cartas. A confrontação seria inevitável, e eu sabia que não seria fácil. Ricardo, com sua prepotência e ganância, reagiria com fúria. Mas eu estava pronto. Eu, Joaquim, o carteiro, estava prestes a entregar a última e mais importante mensagem da minha vida, a mensagem da justiça. O que aconteceria quando Ricardo descobrisse que eu sabia de tudo e tinha as provas em minhas mãos? A tensão era quase insuportável. Com a gravação em mãos, a sensação de impotência deu lugar a uma determinação férrea. Na manhã seguinte, eu me encontrei com a doutora Sofia e o seu Antônio no centro comunitário. A doutora Sofia ouviu a gravação com atenção, seus olhos se estreitando a cada palavra de Ricardo. Ao final, ela desligou o celular e me olhou com uma expressão de satisfação e indignação.
Seu Joaquim, isso é perfeito. Ele confessou a venda da casa e a intenção de interná-lo, tudo em primeira pessoa. Com isso, mais os documentos que o Léo conseguiu, temos um caso muito forte. Ela explicou que entraria com a ação de anulação da procuração e do contrato de compra e venda imediatamente. Além disso, a denúncia ao Ministério Público seria formalizada. Seu Joaquim, seu filho não só cometeu fraude, como também está incorrendo em crime contra o Estatuto do Idoso. A pena para abandono e apropriação indébita de bens de idosos é severa. Ele vai ter que responder por isso. As palavras dela eram um bálsamo para a minha alma ferida. Eu não buscava vingança, mas justiça. Eu queria que ele entendesse a gravidade de seus atos, a dor que ele havia me causado. A doutora Sofia me orientou a continuar em casa, agindo com a mesma normalidade. Deixe a justiça fazer o seu trabalho, seu Joaquim. Ele será notificado em breve. E quando isso acontecer, a tempestade vai começar. Eu assenti, sentindo um frio na barriga, mas também uma estranha calma. Eu estava pronto para a tempestade. Eu, Joaquim, o carteiro que enfrentou tantas intempéries na vida, estava pronto para enfrentar a mais dolorosa delas, a confrontação com meu próprio filho. Os dias que se seguiram foram de uma espera tensa. Eu continuava a cumprir minha rotina, a interagir com Ricardo e a Nora como se nada estivesse acontecendo. Mas cada sorriso deles, cada palavra de desatenção, era um lembrete da farsa que estava prestes a desmoronar. O Léo, meu pequeno cúmplice, me olhava com olhos cheios de ansiedade, perguntando baixinho: "Vovô, quando vai acontecer?" Eu apenas o abraçava e dizia: "Logo, meu filho, logo a verdade vai aparecer." A tempestade chegou em uma tarde de quinta-feira. Eu estava na sala, lendo o jornal, quando a campainha tocou. Ricardo abriu a porta e, para sua surpresa, um oficial de justiça estava parado ali, com um envelope na mão. Eu vi o rosto de Ricardo empalidecer, sua expressão de arrogância se transformar em confusão e depois em pânico. O oficial entregou-lhe os documentos e explicou em poucas palavras que se tratava de uma ação judicial de anulação de procuração e contrato de compra e venda, e uma notificação do Ministério Público por suspeita de crime contra o idoso. Ricardo olhou para o envelope, depois para o oficial, e então para mim. Seus olhos, antes cheios de desdém, agora estavam arregalados de incredulidade e raiva. Ele começou a ler os documentos, e a cada linha, sua face ficava mais vermelha. Ele viu as cópias dos e-mails, das conversas, e para seu horror, a transcrição da gravação que eu havia feito. A ficha caiu. Ele sabia que eu sabia. "Pai, o que é isso?" Ele gritou, a voz distorcida pela fúria. "Foi o senhor quem fez isso, não foi? O senhor me gravou? O senhor está me processando?" Ele jogou os papéis na mesa e eu o encarei. Aquele não era o meu filho, o menino que eu criei com tanto amor. Era um estranho, um predador que havia sido pego em sua própria armadilha. Eu me levantei, sentindo a força das minhas pernas, a firmeza da minha voz. "Sim, Ricardo, fui eu. E eu fiz isso porque você tentou me enganar, me roubar, me descartar como se eu fosse um lixo. Você vendeu a minha casa, a casa que eu construí com o suor do meu trabalho, sem o meu consentimento. Você planejou me jogar em um asilo para ter o caminho livre para gastar o meu dinheiro. Você me chamou de estorvo, de problema a ser resolvido. Acha que eu não ia saber? Acha que eu sou um velho bobo e cego?" Minhas palavras, antes silenciosas, agora explodiam na sala, cheias de uma indignação acumulada por anos. Ricardo estava chocado, sem palavras. A Nora, que tinha vindo ver o que estava acontecendo, também estava pálida, com os olhos arregalados. O Léo, que estava escondido atrás do sofá, observava tudo, seus olhos fixos em mim, em seu pai. Ricardo, depois de um momento de silêncio, explodiu em raiva. "O senhor está louco, pai. Eu estava tentando te ajudar. Eu estava pensando no seu bem. E o senhor me trai assim? O senhor vai se arrepender disso." Ele tentou se aproximar de mim, com o punho cerrado, mas eu não recuei. Eu o encarei com a mesma força, a mesma determinação. "Não, Ricardo. Quem vai se arrepender é você. Você traiu a minha confiança. Você traiu a memória da sua mãe. Você traiu o seu próprio filho. Eu não estou louco. Eu estou lutando pela minha dignidade,
pela minha casa e pela verdade. E a verdade, Ricardo, sempre aparece. Cedo ou tarde, ela sempre vem à tona. Minha voz era firme, carregada de uma autoridade que eu não sabia que tinha. A nora, assustada, interveio. Ricardo, calma, não faça besteira. Ela tentou segurá-lo, mas ele estava fora de si. Calma nada, esse velho ingrato. Eu dei tudo para ele. Deu tudo para mim, Ricardo. Você me deu a dor da sua indiferença, a traição do seu egoísmo, a humilhação de ser descartado. Isso foi o que você me deu. A discussão se intensificou. Ricardo, furioso, começou a gritar, a me acusar, a me difamar. Mas eu não me deixei abalar. Eu tinha a verdade ao meu lado e as provas irrefutáveis. O Léo, assustado com a briga, saiu de trás do sofá e correu para o meu lado, me abraçando forte. Naquele abraço, senti a confirmação de que estava fazendo a coisa certa. Eu estava protegendo a ele, e a mim mesmo, de um futuro de abandono e injustiça. Ricardo, vendo o filho me abraçar, parou por um instante, seus olhos fixos no Léo. Por um breve momento, vi um lampejo de vergonha em seu olhar, um reconhecimento da gravidade da situação. Mas a raiva logo voltou, e ele se virou, pegou as chaves do carro e saiu de casa, batendo a porta com força. A nora, em lágrimas, me olhou com uma expressão de desamparo e desespero. A casa, que antes era um palco de uma farsa silenciosa, agora se transformava em um campo de batalha, onde a verdade finalmente havia sido revelada. A tempestade havia chegado, e eu estava pronto para enfrentá-la. Mas o que viria a seguir? E como essa revelação impactaria a vida do Léo, meu neto, que havia sido a chave para toda essa descoberta? A justiça seria feita, mas a que custo? A porta bateu com um estrondo que ecoou pela casa, silenciando o caos que Ricardo havia criado. O som me deixou atordoado por um instante, mas o abraço apertado do Léo me trouxe de volta à realidade. Ele tremia, assustado com a explosão de raiva do pai. Eu o segurei forte, sentindo a fragilidade de sua infância diante da crueldade adulta. A nora, em choque, sentou-se no sofá, cobrindo o rosto com as mãos, soluçando. A tempestade havia chegado e deixara um rastro de desolação. Eu, Joaquim, o carteiro que sempre evitou confrontos, me vi ali, no centro de uma batalha familiar que eu jamais imaginei travar. Mas não havia arrependimento. Havia uma paz estranha, a paz de quem finalmente expôs a verdade, de quem defendeu sua dignidade. Eu não era mais o velho ingênuo e cego. Eu era um homem que havia lutado e que estava pronto para enfrentar as consequências. Nos dias que se seguiram, a casa se transformou em um campo minado de silêncios e olhares esquivos. Ricardo não voltou. A nora, envergonhada e visivelmente abalada, tentava manter a rotina, mas a tensão era palpável. Eu e o Léo nos tornamos ainda mais próximos, compartilhando a dor e a esperança. Ele era o meu porto seguro, a razão pela qual eu não desmoronei. A doutora Sofia e o seu Antônio foram incansáveis. O processo judicial avançou com a força das provas irrefutáveis. A gravação, os documentos falsificados, os e-mails, tudo apontava para a má-fé e a premeditação de Ricardo. O Ministério Público também agiu rapidamente, abrindo um inquérito por crime contra o Estatuto do Idoso. A notícia se espalhou, e o nome do meu filho, antes respeitado no seu círculo, agora era sinônimo de fraude e abandono. Ricardo tentou se defender contratando advogados caros, mas a verdade era inegável. A procuração foi anulada e o contrato de compra e venda da casa declarado nulo e sem efeito. Minha casa estava salva, de volta às minhas mãos. O alívio foi imenso, uma sensação de peso sendo tirada dos meus ombros. Mas a vitória não veio sem um custo. A ferida da traição, a decepção com o meu próprio filho, permaneceria para sempre. A doutora Sofia conseguiu que Ricardo fosse obrigado a ressarcir todos os custos do processo e a pagar uma indenização por danos morais. Além disso, ele teve que responder criminalmente pela fraude e pelo crime contra o idoso. A pena não foi de prisão, mas de prestação de serviços à comunidade em um asilo de idosos, além de uma multa pesada. A ironia do destino era cruel. Meu filho, que queria me internar em um asilo, agora seria obrigado a servir idosos abandonados. Era a justiça que eu buscava.
Uma justiça que não era vingança, mas uma forma de fazê-lo refletir sobre seus atos. A nora, por sua vez, foi poupada de acusações diretas, mas o casamento dela com Ricardo não resistiu ao escândalo e às consequências legais. Ela se separou dele e, com o tempo, veio me procurar. Com os olhos marejados, ela me pediu perdão, dizendo que havia sido manipulada por Ricardo, que ele a havia convencido de que era o melhor para mim. Eu não a perdoei de imediato, mas também não a condenei. A dor dela parecia genuína, e eu sabia que ela também havia sido vítima da ganância do meu filho. O perdão, eu entendi, era um processo, não um evento. Ricardo, depois de tudo, tentou me procurar. Ele me ligou algumas vezes, mandou mensagens, mas eu não conseguia atendê-lo. A voz dele, antes tão cheia de cinismo, agora parecia quebrada, cheia de arrependimento. Mas o que ele me fez foi profundo demais. A confiança havia sido quebrada de uma forma que eu não sabia se poderia ser reconstruída. O amor de um pai pelo filho é incondicional, eu acreditava. Mas a dignidade, o respeito, a verdade, também são pilares essenciais. Eu não o odiava, mas eu não conseguia mais confiar nele. A reconciliação para mim não era um abraço forçado, mas a aceitação da verdade, por mais dolorosa que ela fosse. Minha casa, meu lar, voltou a ser meu refúgio. O Léo, meu neto, nunca mais me deixou sozinho. Ele se mudou para cá depois que a mãe se separou de Ricardo. E a casa voltou a ter a alegria e a vida que eu achei que tinha perdido. Ele era a prova de que, mesmo nas maiores adversidades, a família de verdade se revela nos momentos mais difíceis. Ele me ensinou que o amor não se compra, não se força e não se herda, mas se conquista com carinho, respeito e lealdade. Hoje, sento-me na minha poltrona, na minha sala, com o Léo brincando no quintal. A vida seguiu, e eu me sinto mais forte, mais sábio. A dor da traição ainda existe como uma cicatriz, mas ela não me define. Ela me ensinou a valorizar o que realmente importa: a honestidade, a dignidade e o amor verdadeiro. Eu, Joaquim, o velho carteiro, aprendi que a vida é como uma carta. Nem sempre o remetente é quem a gente espera, e o conteúdo pode surpreender. Mas a gente sempre tem a chance de reescrever a nossa própria história. E eu reescrevi a minha. Seu Antônio e Doutora Sofia se tornaram amigos queridos, exemplos de que a bondade e a justiça ainda existem no mundo. Eu continuo morando na minha casa, cuidando do meu jardim e vendo o Léo crescer, ensinando a ele os valores que meu pai me ensinou, que a palavra tem poder e que a verdade, por mais dura que seja, é sempre o melhor caminho. A vida, meus amigos, é uma jornada de superação. Não importa a idade, não importa a dor, sempre há uma forma de lutar, de se reerguer e de encontrar a sua própria justiça. Comenta aí se isso já aconteceu contigo, ou com alguém da sua família. Alguém precisa ouvir essa história.